Olá, tudo bem com você? Vamos abrir a carta de Deus, a carta de amor de Deus, a Bíblia Sagrada, e hoje meditar no capítulo 8 do livro de Atos. Neste capítulo, pelo menos três histórias, três situações se destacam. Primeira, a perseguição contra a igreja de Deus e a forma como Deus usou isso como uma verdadeira bênção para a igreja e para o mundo. Depois, vemos aqui em Samaria um mágico, um mago que encantava, enganava as pessoas e como ele teve contato com o evangelho. E, finalmente, a linda história da pregação de Filipe ao eunuco etíope que havia ido a Jerusalém em busca da verdade. Alguns pontos se destacam aqui. Nos versos 1 a 4, Deus transforma agruras em bênçãos. Os cristãos dispersos levaram o evangelho para vários lugares. Apesar de estarem sendo perseguidos e por isso tendo que se espalhar pelo mundo, se dispersar de Jerusalém, assim foi a forma como eles levaram o evangelho a outros lugares, a outras pessoas, a outras localidades. No verso 3, somos lembrados de que Saulo devastava a igreja. Depois, ele vai morrer por ela. Veja que paradoxo a conversão, mas aguardemos o relato desse fato, dessa história fantástica, maravilhosa, da conversão desse perseguidor da igreja. Verso 5, Filipe foi a Samaria. Acabou finalmente o preconceito. O evangelho rompe barreiras. Samaria, que era desprezada, Samaria, que sofria o preconceito dos judeus, agora passa a ser um novo campo missionário para os discípulos. Verso 11, infelizmente, multidões seguem as ilusões da feitiçaria e da magia. Aqui é dito que Simão enganava multidões em Samaria. Existem muitos Simões hoje em dia. Harry Potter, Crepúsculo, Monster High, Supernatural, séries, filmes, produções de cunho espiritualista e fantástico, que envolve magia, que envolve espiritualismo, também iludem e enganam multidões, infelizmente. Pessoas que não sabem realmente o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos e que não sabem que por trás desses enganos, dessa mentira, está a mão de Satanás, cujo objetivo sempre foi afastar as pessoas de Deus e transmitir a falsa ideia de que existiriam poderes sobrenaturais desse tipo e existiria uma vida após a morte sem Deus. Versos 18 e 19, ainda hoje há muitos que negociam o evangelho, infelizmente, como Simão que, quando viu que os discípulos tinham poder, impunham as mãos e curavam pessoas, concediam o poder do Espírito Santo, ele ambicionou esse poder e, em lugar de orar a Deus em humildade, se colocando nas mãos de Deus para que o Espírito Santo o usasse, ele quis comprar esse dom. E é óbvio que não se compra o dom de Deus, e o discípulo aqui faz um apelo e diz que quem tem o coração reto, ou seja, sincero, um coração íntegro, diante de Deus, não pode ter parte no ministério evangelístico. Verso 22, a única solução para o pecado é o arrependimento. E Pedro apela para que Simão se arrependa dessa atitude ímpia, pecaminosa, de querer comprar o dom do Espírito Santo. Verso 23, a amargura e a prisão do pecado distorcem nossa maneira de ver as coisas e nos tornam miseráveis. Verso 25, que mudança! Os discípulos que queriam destruir Samaria, lembra disso? Agora pregavam o evangelho ali. Os discípulos que, repito, odiavam, tinham preconceito contra os samaritanos, agora os amavam e queriam que eles fossem salvos também e conhecessem Jesus Cristo. A verdadeira conversão e a presença do Espírito na vida nos tornam mansos, amorosos e misericordiosos. Versos 27 e 28. A palavra de Deus pode e deve alcançar os humildes e os que possuem cargos importantes também. Muitas pessoas adoram a Deus de todo o coração, embora não tenham pleno conhecimento da verdade. O etíope sabia que o Deus dos judeus e a Bíblia são a verdade e queria conhecê-los melhor. Deus então enviou seu servo até ele. Por quê? Infelizmente, ao ir a Jerusalém em busca da verdade, ele encontrou portas fechadas. Muitos dos líderes judaicos daquele tempo tinham um tremendo preconceito contra estrangeiros, contra os gentios, e o etíope não foi bem recebido ali. Não conseguiu realmente alcançar o que ele queria, conhecer o Deus dos judeus. Mas Deus não deixa sem respostas, Deus não despede vazio uma pessoa, despede vazia uma pessoa que o busca de todo o coração. E ali estava um filho dele, ainda que um estrangeiro vindo de uma terra distante, buscando a verdade, buscando Jesus. E ele envia então um servo
para alcançar aquela pessoa. Deus nunca deixa sem resposta quem o busca de todo o coração. Verso 30. Estude a Bíblia, coloque-se sob a influência do Espírito Santo e disponha-se a ensinar a palavra. Filipe, o discípulo, estava disponível porque ele conhecia a palavra de Deus e era um seguidor de Jesus. Assim, Deus pôde usá-lo como instrumento de salvação para alcançar aquele estrangeiro que estava ali buscando a verdade. Nós temos que estar atentos a toda a oportunidade evangelística. Deus levou o etíope a ler um dos textos mais messiânicos da Bíblia. Era a deixa para que Filipe pudesse apresentar Jesus a ele. Filipe, então, aproveita a oportunidade, percebe que o eunuco estava lendo Isaías, e então, usando esse texto, ele apresenta Jesus, de quem o texto realmente fala de forma muito clara. Verso 35, anunciemos as boas novas de Jesus. Ele viveu entre nós, morreu por nós, está intercedendo por nós e voltará para nós. 36 a 38, outra evidência de que o batismo cristão deve ser por imersão. Os dois desceram até a água e ali Filipe submergiu o eunuco, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a condição sine qua non para que uma pessoa seja batizada é crer que Jesus é o Filho de Deus. Cheio de alegria, seguiu seu caminho o eunuco etíope. Isso é o que acontece com quem encontra Jesus. Essa pessoa se enche de alegria, a sua vida toma sentido, a sua vida se torna plena de significado e ele segue seu caminho alegre, agora sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quantas pessoas mais esse funcionário da rainha Candace deve ter alcançado em sua terra? Para quantas pessoas mais esse homem deve ter falado de Jesus? Ele volta agora para o seu reino, para a sua terra, e ali, com certeza, foi um instrumento de Deus para disseminar também o evangelho lá nas terras da antiga Etiópia. Verso 39, o caminho era o mesmo, mas a vida agora era outra. E finalmente no verso 40, Filipe pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Isso sim é senso de missão. Que o bom Deus coloque em nós também esse senso, essa urgência de pregação, que nós possamos também aproveitar cada oportunidade para falar de Jesus às pessoas que querem saber dele, que querem conhecer a mensagem de salvação. Que Deus faça de você um Filipe moderno. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.